Bom, vamos resolver esse exercício agora usando o Excel. Nós já vimos o resultado obtido lá no Minitab. E vamos então tentar calcular também qual o erro tipo 2, considerando essa mudança da média que está colocada aqui. Entrando aqui na planilha, onde os dados estão coletados, estão colocados, vamos fazer aqui inicialmente um cálculo simples para que a gente possa ter o valor de MR, o valor da amplitude móvel. E esse valor da amplitude móvel, então, vai ser simplesmente o valor da amostra em questão menos o anterior, isso no valor absoluto, né? Então, ABS desse valor menos o anterior. Vamos até o final. E aqui nós vamos ter a média, que vai ser o MR barra. Assim como vamos ter também a média das observações individuais, né? 33,75. Bom, aqui nós vamos calcular os parâmetros para o nosso gráfico dos individuais, onde os valores individuais serão colocados. Limite superior. Opa, desculpe. Aqui nós vamos ter o limite superior, o limite inferior e o x barra. Isso aqui eu já posso até copiar, né? Esse valor aqui, essa luzinha espelho, até o final. Essa vai ser a nossa... Opa, faltou fixar. Essa vai ser a nossa linha central, né? Esse vai ser a nossa linha média do gráfico. O limite de controle superior vai ser dado por esse valor de x barra mais 3 que multiplica mr barra dividido por D2, onde o D2 nesse caso é para n igual a 2, ou seja, é esse primeiro valor aqui de cima. Pronto, esse é o valor do limite superior. Posso copiar essa fórmula, colocar aqui, alterando apenas o sinal. Pronto, já tenho todos os dados que eu preciso para fazer o gráfico dos valores individuais. E vamos fazer a mesma coisa, só indicar aqui com cores diferentes, né, para não confundir. Então aqui são valores individuais. E aqui a mesma coisa, só que para o MR. Então limite variabilidade, limite de controle superior, limite de controle inferior e o MR barra. Vou colocar de outra cor. O MR barra é só usar uma célula espelho para trazer esse valor aqui. O limite inferior vai ser sempre zero. E o limite superior vai ser o MR barra multiplicado pela constante D4 para n igual a 2, sempre esse valor, já que são dados individuais, o 110. Opa. Não, coloquei aqui a média. Pronto, certo. 1,31. Pronto, com isso a gente pode fazer os dois gráficos, só botar aqui a cor para não confundir. Para o gráfico dos individuais, eu vou marcar os 3 parâmetros e mais os valores individuais. Vamos inserir. Um gráfico de linhas. Está aqui ele, ó. Lembra aquela observação, aquela 14ª observação? Aqui.
Esse é o gráfico de individuais. E vamos fazer a mesma coisa para a variabilidade. Marcando todos esses valores aqui, fazendo o mesmo tipo de gráfico. Aconteceu alguma coisa que não saiu primeiro. Vamos lá de novo. Marcar esses dados. Inserir um gráfico. Talvez eu não possa ter que tirar esse primeiro. Pronto. A primeira observação eu tive que retirar. Esse aqui é o gráfico da amplitude móvel. E como nós vimos, esse valor aqui, que é o 13º, que no caso, como eu não coloquei esse primeiro ponto aqui na amplitude móvel, é o 14º, é o mesmo que está com esse valor também um pouco acima, no caso do gráfico individuais. Então vamos excluir essa linha inteira, deu esse valor mais alto da viscosidade, com uma amplitude móvel muito alta. Vamos excluir. Só tenho que refazer aqui essa contagem, tá? Pronto. Percebam então o resultado, que é um resultado semelhante ao que nós havíamos obtido aqui no Minitab. Okay? Veja aqui o comportamento dos dados e como nós obtivemos aqui. E a indicação mesma. Nós temos um conjunto de observações acima da linha média, o que indica que que possivelmente aqui houve uma elevação do valor central, essa média deve ter aumentado, e em compensação a variabilidade deve ter diminuído. Então certamente alguma coisa aconteceu, ou uma causa externa passou a atuar, ou foi alguma mudança no processo, que intencionalmente foi implementada. Nós precisamos avaliar se isso aqui é algo que interessa ou não. Se for interessante, a variabilidade sempre é interessante estar baixa, mas aqui esse valor mais alto tem que avaliar pela característica. Se for o caso, nós precisaríamos então atuar no processo para tentar fazer com que volte ao parâmetro original. Só para efeito de exercício, apesar dessa mudança aqui ter claramente acontecido e denotar a existência de causas especiais, eu vou supor que isso não aconteceu. Eu vou supor que esses valores aqui não denotam nenhuma causa especial para que a gente possa calcular o erro tipo 2. Para calcular esse erro tipo 2, eu preciso ter os parâmetros do processo totalmente normais, obtidos com presença apenas de causas especiais. Esse não é o caso, eu repito, mas para efeito de exercício, eu vou desconsiderar essa situação e vou supor que esses limites, esses parâmetros, foram obtidos a partir do processo em condições de funcionamento totalmente normais. E aí, voltando aqui para o nosso enunciado, percebam que o que nós queremos é calcular o erro tipo 2 considerando a mudança na média do processo para 34,3. Vamos lá, vou colocar essa informação aqui. Nós temos uma nova média atuando, que seria 34,3. Se eu fosse estimar os parâmetros do processo, esses parâmetros do processo são a média, que nós sabemos que é a própria média das observações, e nós temos o desvio padrão, né, do processo, que seria dado pelo MR barra dividido pelo D2. Então essa é a estimativa da variabilidade do nosso processo. O que nós queremos saber então é o erro tipo 2, ou seja, supondo que essa média passou de 33,7 para 34,3, qual é a probabilidade de nós não detectarmos
essa mudança na próxima observação. Esse é o erro tipo 2. Então, o erro tipo 2 seria calculado inicialmente com a probabilidade de termos valores menores ou iguais que o limite de controle superior, subtraído, né, da probabilidade de termos valores inferiores ao limite de controle inferior. Tá? Então essa seria a lógica. Tem que calcular um, calcular o outro e fazer a subtração. Bom, nós sabemos, supondo que esses dados seguem a distribuição normal, isso aí a gente, lógico, poderia testar, mas não é necessário nesse momento. Vamos simplesmente admitir que esses dados sigam a distribuição normal. Eu posso usar a função dist_binom. Desculpa, função dist normal. Estou pensando em outra coisa agora. Então, a função dist normal, dist norm n, já que eu vou trabalhar com os dados originais, não vou trabalhar com os dados padronizados. Então, menor ou igual que limite de controle superior, eu pego o limite de controle superior como x, a média é sempre a nova média, o desvio padrão do processo, que é esse aqui, e sempre verdadeiro. Então, 0,8131. Essa é a chance de nós termos valores com essa nova média, uma média mais alta, menores do que o limite de controle superior. E o limite inferior vai ser a mesma coisa, a função dist norm n. Vamos usar o x, é o limite inferior, a média é a nova média, o desvio padrão do processo e sempre verdadeiro no caso da normal. Deu um valor muito pequeno, e o meu erro tipo 2, então, seria a diferença, entre o primeiro cálculo que nós fizemos e o segundo. Isso aqui, expresso percentualmente, vai dar 81,32. Esse aqui é o erro 2. Se eu quiser, então, pessoal, estabelecer qual seria a quantidade, vamos interpretar isso aqui um pouquinho melhor. Existe 81,32% de chance de nós termos a próxima observação dentro dos limites. A chance é essa. E se, lógico, esses valores estiverem dentro dos limites, a próxima observação estiver dentro dos limites, a indicação é que o processo continua funcionando em condições normais. Se eu quiser determinar agora qual seria o número médio, o número esperado de amostras que eu tenho que tomar para poder detectar isso, eu vou usar o conceito de ARL, que para o caso do erro 2 seria 1 dividido por 1 menos beta. Ou seja, vai ser 1 dividido por 1 menos esse 81,32%. Então aqui vai ser 1 dividido por 1 menos 81,32%. Daria 5,35, ou seja, aproximadamente 6. Eu tenho que tirar aproximadamente 6 amostras para que eu possa detectar essa mudança. Ok? Então, dessa forma, nós resolvemos esse exercício. Vejam que é bem simples a metodologia para aplicação, para traçar os limites, para fazer os gráficos. E o erro tipo 2, seguimos a mesma lógica que foi apresentada para vocês lá para dados agrupados.